amigos, hoje nós vamos ver um exercício de orientação a objetos de modelagem, utilizando a notação da UML para o diagrama de classes. Nós iremos construir um diagrama de classes para uma administradora de imóveis, um exemplo bem simplificado, onde a gente possa ver as principais características do modelo, ou seja, qual é a notação, quais são as possibilidades de notação que a gente tem para modelar a informação que chega até a gente na hora da análise, na hora de levantamento de requisitos. Então, nesse nosso pequeno exemplo, a nossa administradora, ela trabalha tanto com a administração de condomínios, quanto com a administração de aluguéis, ou seja, o trabalho normal de uma administradora simples. Ela emite carnês de condomínio, etc. e tal, e também cuida de apartamentos alugados, de unidades alugadas para determinados proprietários. A maneira que a gente obtém essas informações, isso faz parte do processo de desenvolvimento. Aqui nós estamos apenas supondo que foi feita uma entrevista com o gerente da administradora e essa entrevista resultou nas seguintes informações. Eu vou ler porque é importante vocês lerem isso também. A administradora administra condomínios formados por unidades condominiais, que seriam apartamentos, casas, salas, etc. Cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas. Uma pessoa pode possuir diversas unidades, que ela fornece para a administradora alugar, de acordo com as necessidades dela. Cada unidade pode estar alugada para no máximo uma pessoa. Repara que isso não é a pessoa que está morando lá, é quem aluga, quem fica no contrato. Nós não falamos em contrato aqui, não levantamos essa informação ainda, mas na verdade o que é a pessoa que é o responsável perante a administradora pelaquela unidade, pelo aluguel daquela unidade. E uma mesma pessoa pode alugar diversas unidades, ou seja, a pessoa pode alugar, um pai pode alugar um apartamento para ele e outro para o filho, e assim por diante. Ou várias lojas para a mesma empresa, e assim por diante. Então, essas foram as informações iniciais que a gente conseguiu levantar numa entrevista. Qual vai ser a nossa abordagem? A nossa abordagem vai ser tentar identificar as principais classes do problema. Vão haver novas entrevistas. O processo de desenvolvimento, na modelagem OO, ele tende a ser interativo, ou seja, a gente faz um ciclo, levanta, registra as informações, faz mais uma rodada de entrevistas, busca novas informações e altera, registra essas informações novamente. Então, a gente faz um modelo que a gente chamaria de evolutivo. Ou seja, à medida que a gente vai tendo mais conhecimento, a gente vai registrando esse conhecimento. Voltando para aquela mesma entrevista, a gente tenta identificar aqui as classes, que seria a primeira etapa do nosso processo. Vamos tentar levantar o que é classe nesse modelo. Bom, em negrito aqui ficaram então da primeira frase. A administradora administra condomínios formados por unidades condominiais. É bem claro para a gente que unidade condominial e condomínio devem ser coisas importantes do sistema e provavelmente vão ser classes. A administradora provavelmente também, porque o sistema foi feito para uma administradora. Cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas. Pessoas também são coisas importantes no sistema. Os clientes, os donos, os proprietários, eles vão estar de alguma forma relacionados no sistema. Então, são um forte candidato à classe também. Lendo o resto do texto, eu não encontro mais nada que possa ser que eu já não tenha falado. Pessoa, unidade, pessoa de novo, unidade de novo. Então eu não encontrei nada que pudesse ser uma classe, além dessas quatro que eu já levantei primeiro. Então nós vamos tentar agora observar essas classes, olhar com mais detalhe esses candidatos à classe, para a gente ver o que a gente acha disso aí. Bom, conforme eu falei, nós vamos fazer uma abordagem onde nós vamos fazer também refinamentos sucessivos
na própria primeira etapa, ou seja, essa é a primeira etapa que vai gerar um primeiro modelo. Mas para gerar o primeiro modelo, eu vou começar gerando ele com bem pouca informação e assim, em seguida eu vou acrescentando mais informações. Isso é importante a gente ter em mente que a modelagem OO ela foi feita para suportar a evolução. Na verdade, ela foi feita justamente para que você possa alterar com facilidade as coisas. Então, da nossa primeira lista de candidatos à classe, nós temos a administradora, o condomínio, a unidade condominial e a pessoa. Para que esses candidatos sejam realmente, digamos, aprovados como classe, nós temos que identificar características básicas que um objeto de uma classe teria. Ou seja, se administrador ou condomínio vai ser uma classe, eu preciso identificar um objeto dessa classe. Se um objeto dessa classe, ele teria as 3 características principais de um objeto. Quais são? Identidade, estado e comportamento. Então, eu vou tentar buscar essas características em objetos dessas classes que eu estou tentando levantar. Então, vamos começar por condomínio. Condomínio é uma classe? Então, eu me faço essa pergunta. Será que condomínio é uma classe? Como eu descubro se condomínio é ou não uma classe? Bom, primeira questão, existem vários condomínios, ou seja, a minha administradora administra vários condomínios. Então, há mais de um condomínio. A administradora vai trabalhar com cada um desses condomínios, então ela vai ter que registrar a informação desses condomínios. Então, esses condomínios são importantes para o sistema e eu tenho informações relevantes de cada um deles, que são diferentes de um para o outro. Por exemplo, eles possuem nome, endereço e assim por diante. Cada condomínio tem unidades que compõem o condomínio. Ou seja, um condomínio ele é formado por várias unidades, apartamentos, lojas, né, e assim, salas e assim por diante. Existem operações que eu vou realizar em condomínio. Então, na verdade, eu consigo identificar que cada condomínio é diferente dos outros. Então, eles possuem identidade. Cada condomínio tem informações diferentes uma das outras. Então, eles possuem estado. E mais do que isso, há operações que são realizadas em condomínio, então eles possuem comportamento. Logo, condomínio é uma boa escolha para a classe. Ele parece ser uma escolha bem sensata para uma classe no sistema. Principalmente por quê? Porque qual seria a finalidade desse meu sistema, né? Administrar condomínios. Seguindo, nós vamos verificar, então, se unidade é uma classe. Será que unidade é uma classe? Vamos repetir o mesmo processo. Existem muitas unidades, cada uma com características distintas, metragem, número de cômodos. Elas são possuídas e alugadas. Cada unidade é identificada por endereço, número ou alguma outra forma de identificação. Se for sala, pelo número da sala e assim por diante. Então, novamente, eu consigo visualizar numa unidade as 3 coisas que as 3 características que um objeto tem que ter. Existe a identidade, ou seja, eu consigo separar uma sala da outra, eu sei o que é uma sala, eu sei o que é outra sala. Ela possui estado, ou seja, ela tem informações que precisam ser guardadas e que são diferentes da outra, ou seja, cada unidade tem a sua metragem, número de cômodos e assim por diante. E, finalmente, eu tenho comportamento, ou seja, as unidades são alugadas, são possuídas, né? Elas são desalugadas e assim por diante, provavelmente vistorias e assim por diante. Então, há uma série de comportamentos associados às unidades. Logo, parece ser também uma escolha bem sensata que unidade seja uma classe no meu sistema. Vamos analisar, então, pessoa. Será que pessoa é uma classe? Bom, existem várias pessoas com nome, endereço, telefone, CPF, vários atributos diferentes. As pessoas possuem e alugam as unidades. E o sistema precisa guardar informação sobre essas pessoas. Logo, eu consegui também identificar as 3 características básicas de um objeto: identidade, estado e comportamento. Então, parece novamente ser uma escolha sensata. Mas aqui a gente já liga um bit, que é o bit da experiência.
Na maioria dos sistemas vai haver uma classe pessoa, porque a maioria dos sistemas de informação lida com clientes, usuários, professores, alunos, proprietários, inquilinos e assim por diante. Então, quase todo sistema de informação vai ter uma classe pessoa e os atributos, os principais, vão ser sempre os mesmos: nome, endereço, telefone, CPF. E aí vai outros atributos que dependem de cada sistema. Mas esses principais vão estar sempre presentes, quase sempre presentes. Então é uma dica: qualquer modelagem que você vai fazer, considere sempre que pessoa é um forte candidato a ser uma classe do sistema. Seja ela através de pessoa mesmo, ou cliente, funcionário, professor, algum outro nome que você dê. Mas certamente vai haver uma classe com essas características de pessoa para guardar informações da gente, das pessoas que compõem o mundo real que o sistema vai lidar. Bom, e finalmente, a administradora é uma classe? Essa é a classe um pouco mais delicada. Por quê? Porque, vamos lá, nós vamos conseguir identificar também que a administradora, ela possui identidade, possui estado e possui comportamento. Ela possui nome, outros dados, eu vou fazer relatórios, eu vou incluir unidades, vou incluir clientes, tudo isso vão ser operações da administradora. Então a administradora parece ser uma escolha sensata, e na verdade é. Para a modelagem OO, a administradora é uma escolha sensata, é uma classe. A observação importante é que na modelagem, utilizando a abordagem do modelo ER, eu não trataria a administradora como uma unidade, uma entidade. Por quê? Porque só existe uma única instância de administradora no sistema. O sistema está sendo feito para uma única administradora. Então vai haver apenas uma única administradora no sistema. Vai ser uma classe com apenas um único objeto. Isso na modelagem ER não é aconselhável. Você não cria uma entidade onde você tem apenas um registro naquela entidade, um elemento naquela entidade. No mundo O é diferente. Eu posso criar essa entidade, eu posso criar essa classe, mesmo que tenha apenas um objeto dessa classe. Pode ser que mais adiante eu decida que esse objeto não vai para o banco de dados. Mas no modelo do sistema, no modelo de classes, eu coloco essa modelagem, porque isso facilita muito a agrupar as coisas, facilita muito o entendimento do sistema e facilita também a programação do sistema. Então, no mundo O é diferente. Esse critério de que existe apenas um objeto daquela classe não vale no mundo O. Na abordagem OO, eu vou considerar esses tipos de objetos, como essas classes que só têm um objeto, como candidatas também. Então agora eu tenho o meu primeiro diagrama. Vamos dar uma olhada nesse diagrama que eu vou explicando o que vai acontecer, o que está representado aí. Primeiro, as 4 caixinhas são as 4 classes que a gente já identificou: condomínio, administradora, unidade e pessoa. Os relacionamentos entre as classes também estão colocados aqui. Condomínio contém unidade, pessoa aluga unidade, pessoa possui unidade e administradora administra condomínio. Então esses são os relacionamentos que a gente colocou nesse sistema aqui, nesse primeiro diagrama. Esse primeiro diagrama contém pouca informação e ele vai ser refinado à medida que a gente for entendendo melhor o problema, mesmo sem ir fazer uma nova entrevista. Ou seja, nós vamos elaborar, vamos ir melhorando esse diagrama à medida que a gente for compreendendo o que a gente já registrou, ou seja, o que a gente já levantou de requisito. Tá? Então vamos explicar um pouco mais esse diagrama. Os condomínios são formados por unidades residenciais. Ou seja, um condomínio ele é composto por pequenas partes que são as suas unidades. Essa composição é representada por um losango cheio, né? Então aqui na figura a gente olha esse losango cheio que fica na ponta do condomínio, ou seja, fica na ponta do todo, indicando que um condomínio
ele é formado, ele contém unidades. Então, o losango fica na ponta do condomínio. Cheio quer dizer o quê? Quer dizer que ele é uma composição. Qual é a diferença? Qual seria a outra possibilidade? A outra possibilidade seria uma agregação. Qual é a diferença entre eles? Normalmente, é que na composição, a parte não vive sem o todo. Ou seja, não existe uma unidade que não esteja em um condomínio. Só isso. É isso que significa nessa modelagem. Se pudesse existir unidades que não estivessem dentro de condomínios, não seria uma composição, seria uma agregação, e aí o losango seria branco. Então, no meu primeiro entendimento do sistema, eu acho que todas as unidades pertencem a algum condomínio. É isso que eu estou representando no meu modelo. Se mais para frente eu descobrir que isso não é verdade, ou seja, pode haver unidades que não estão em nenhum condomínio, eu teria que modificar essa informação no meu modelo. Mas, por enquanto, esse é o meu entendimento. Pessoa. Pessoa tem dois relacionamentos com unidades. Um é possui e o outro é aluga. Então, há pessoas que possuem unidades e há pessoas que alugam unidades. Um desses relacionamentos indica que a pessoa é dona da unidade, é o proprietário da unidade. Lembra, na nossa entrevista, no levantamento da entrevista, diz que uma unidade pode ser... uma pessoa pode possuir diversas unidades e uma unidade pode pertencer a mais de uma pessoa. Então, esse relacionamento entre pessoa e unidade, chamado possui, indica justamente essas possibilidades. O outro relacionamento vai ser para levantar, para você registrar quais unidades estão alugadas para quais pessoas. Então, são coisas bem diferentes que eu vou ter que guardar aí. Um é quem é o dono, o outro quem está alugando. Então, agora nós vamos dar uma olhada no diagrama, colocando as informações referentes à cardinalidade, ou seja, a registrar essas informações de quantos podem, quantos não podem, qual é o máximo, qual é o mínimo. Então, agora, no mesmo diagrama, nós vamos reparar que há alguns números que foram colocados aí. Então, eu tenho uma série de cardinalidades ali, nós vamos examinar algumas delas, depois a gente volta para olhar o restante delas. A primeira delas aqui vai ser justamente a do todo parte. Esse número 1 que está sublinhado, que está com um círculo vermelho em volta dele, ele representa o quê? Ele representa que cada unidade está em apenas um condomínio e tem que estar em um condomínio. Então, cada unidade está dentro de um condomínio e dentro de apenas um condomínio. É isso que esse número significa. Ou seja, toda unidade tem um e somente um condomínio. Do outro lado, eu tenho dois pontos estrela. O que isso significa? Isso significa que cada condomínio possui uma ou mais unidades. Logo, eu posso ter um condomínio que tem apenas uma unidade ou possui 20, 30, 100, 500 unidades. Essa estrela representa exatamente que não há um limite no número de unidades que um condomínio pode ter. Uma coisa importante é que a gente tem que reparar nessa modelagem, nesse modelo da UML, é que os números estão cruzados. Repara, a unidade está em um condomínio e o condomínio possui uma ou mais unidades. A informação da cardinalidade está do lado oposto ao da caixinha, ao da classe, ao da informação da classe. Isso é importante na hora da gente ler o diagrama. A gente tem que se acostumar com essa posição onde os números estão. Não é um condomínio contém uma unidade, não. A unidade está em um condomínio. O condomínio contém uma ou mais unidades. Então, olhando para o diagrama de pessoa e unidade, apenas essa partezinha, nota que eu inverti aqui, eu coloquei a pessoa na parte de cima e a unidade na parte de baixo.
eu vejo pela numeração aqui, pela cardinalidade, que está na bolinha vermelha também, que uma unidade ela pertence a uma ou mais pessoas, né? E uma pessoa possui 0 ou mais unidades, que é a outra ponta do relacionamento. Esse relacionamento de posse ele vai ser obrigatório na medida em que tem que ter pelo menos um, enquanto que o outro relacionamento, ou seja, a pessoa não é obrigada a ter nenhuma unidade no meu sistema, mas toda unidade do sistema tem que estar ligada a uma determinada pessoa, que tem que ser o proprietário. Uma ou mais pessoas. Então é isso que está representado desse lado, desse relacionamento de possui. Vamos dar uma olhada então agora no relacionamento do aluga. No relacionamento aluga, nessa bolinha vermelha também, eu estou dizendo que toda unidade ela pode ou não ser alugada para uma pessoa. Ou seja, no máximo uma pessoa vai estar alugando uma determinada unidade. Mas ela pode não estar sendo alugada naquele exato momento. Ou seja, teve um mês que eu não consegui ninguém para alugar aquela unidade. Ok, então ela não ficou alugada. Mas quando eu alugar aquela unidade, vai ter apenas uma pessoa que é o responsável pelo aluguel daquela unidade. E por outro lado, a pessoa, no relacionamento aluga com a unidade, na outra ponta eu tenho a cardinalidade 0 estrela, que significa que uma pessoa pode não estar alugando nada ou pode estar alugando 1, 2, 3 unidades. Quantas unidades a pessoa quiser, se dispuser a alugar. O sistema vai permitir que eu guarde essa informação também. Isso significa que uma pessoa em determinado instante pode ter 0 unidades alugadas, pode possuir uma unidade, pode possuir e alugar unidades, pode não ter nada no sistema, ou seja, ela não tem nenhuma unidade e não está alugando nada. Agora, unidade sempre vai estar ligada a pelo menos uma pessoa e pode estar ligada a, no máximo, uma pessoa como aluguel. Então, vamos dar uma olhada no restante das cardinalidades do nosso modelo. Então eu digo lá que a administradora administra um condomínio, 1 ou mais condomínios, 0 ou mais condomínios. E o condomínio é administrado por uma administradora, ou seja, todo o condomínio do sistema é administrado pela administradora. A administradora, então, tem um relacionamento administra com o condomínio, e os outros relacionamentos aqui a gente já viu, que é o contém, o possui e o aluga. Então, em termos de cardinalidade, o meu diagrama já está pronto, ao menos nesse momento. Todas as informações que eu já consegui levantar, de cardinalidade, de classe, de relacionamento, eu já registrei aqui no diagrama. Então, o próximo passo é justamente detalhar o diagrama, colocando os atributos em cada classe. Isso a gente não vai fazer. Isso vocês vão fazer sozinhos, porque é a parte, digamos assim, fácil. É a parte que não muda. É a parte que vocês já sabem fazer, que vocês já aprenderam na modelagem ER, porque isso realmente não há diferença. O que vocês vão ter que fazer? Identificar qual é cada atributo, qual é o nome de cada atributo e qual é o tipo dele. Na medida que essa informação for se tornando disponível, você vai registrando essa informação no seu modelo. Da mesma forma, as operações principais, ou seja, as funções que o sistema vai fazer, você também pode ir identificando e colocando no seu modelo. Nesse exemplo aqui eu coloquei para a pessoa, nome, endereço, telefone e CPF, que é aquela lista que eu disse que vai ter sempre, em quase todos os seus sistemas, vocês vão encontrar esses atributos. E uma operação alugar unidade, mas certamente vão haver outras, como desalugar a unidade, ou entregar a unidade, não sei, vistoria de unidade, e assim por diante. Tudo que o sistema tiver que tomar conta, ou seja, tudo que for funcionalidade que for aparecendo dentro da classe pessoa, a gente vai ter que colocar aí, de alguma forma, como sendo alguma operação que vai ser realizada sobre a pessoa. Essas características básicas, nome, endereço, telefone e CPF, aparecem com tanta frequência que a gente já, quando adquire uma certa experiência, a gente já nem pensa mais. A gente coloca lá pessoa, nome, endereço, telefone e CPF, porque é o que todo sistema de informação quer guardar. Depois a gente descobre que além de CPF, quer guardar RG, quer guardar carteira de motorista, quer guardar outras informações. Mas essas 4, todo mundo quer guardar.
É isso. Então, vocês continuem fazendo essa modelagem, identificando o restante dos atributos e a gente vai ver ainda mais um novo exemplo de modelagem OO utilizando o ML para um outro sisteminha. Ok, é isso.